Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa glória do Pai do Senhor. Amém? Oh, glória. Irmãos, abrimos as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7. Obrigado. Glória a Deus. Josué, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Josué, capítulo 7, versículos 6 e 7. Glória a Deus. A campanha é o pão da revelação. Aleluia. Ele se encontra lá em João 13, versículo 26 e 27 de João. Da onde Jesus, ele anunciou, que entre os discípulos tinha um traidor. Aleluia. Ele molhou o bocado, e deu para Judas. E aquele bocado molhado era o melhor, aleluia, de Deus, para Judas. Deus revela o profundo e o escondido, irmão, para nos dar livramento. O que Deus revela não é para te envergonhar. O que Deus revela, aleluia, é para edificar. Aleluia. O que Deus revela, aleluia, para dar livramento. Por quê? Porque Ele quer acolher, Ele quer salvar. E o inimigo, ele tem preparado laços. O inimigo tem preparado ciladas para mim e para você. Mas o Senhor revela através, aleluia, das nossas orações, das nossas buscas. Ele revela na palavra. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou-se em terra sobre o rosto. E perante a arca do Senhor até a tarde, eles e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo do Jordão, para nos entregares às mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Amém, igreja? Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, que estou, Senhor, te pedindo perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor. Senhor, que havia fechado minha boca, Pai, seja a palavra, Pai, reino ao coração do teu povo, Pai, nesta noite. Repreende, Pai, o devorador de mensagens, Senhor da glória, para que nós venhamos sair daqui cheio da tua palavra, Senhor, cheio da tua unção, Senhor da glória. Aonde estiver um demônio alojado nesta noite, Pai, de enfermidade, aonde estiver um demônio, Pai, impedindo os teus servos sair daqui, Senhor, com a vitória na mão, Senhor da glória, no teu nome, Senhor, meu Deus, que ele bata em retirada, Senhor Jesus. Em teu nome, meu Senhor da glória, nesta noite, que é acima de todo o nome, Senhor da glória, coloca por terra, Pai, os empecilhos, aleluia, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, recebe, Pai, a humilde oração do teu servo, em nome de Jesus, por fé, eu te agradeço. Amém. Oh, glória. Sétima campanha, o ponto da revelação, aleluia. Quero dizer para a igreja que, aleluia, Deus me usa na simplicidade, aleluia. E tudo que eu prego é tirado daqui, aleluia, porque é daqui, aleluia, onde vem as palavras certas e positivas para a nossa vida.
Se você se encontra angustiado, triste, abatido, aleluia, eu peço a você que se conecte com o Senhor nesta noite, aleluia, medite na palavra dele, porque a palavra dele tem vida, a palavra dele tem renovo, a palavra dele tem esperança, a palavra dele, aleluia, ela penetra juntas e medulas da alma e do espírito, aleluia, fazendo discernimento da alma e do coração. E que nesta noite, aleluia, o Senhor possa nos abençoar, aleluia, e a cada dia, aleluia, que nós venhamos andar na sua maravilhosa presença. Irmãos, em Deuteronômio capítulo 7, Deus ele fala para Moisés, aleluia, que o povo iria passar por 7 nações até chegar à terra prometida. Deus, amados e queridos irmãos, ele tem os seus, aleluia, as suas leis, Deus tem os seus preceitos, aleluia, Deus tem as suas vontades, aleluia, aquilo que muitas das vezes eu acho que é certo, para Deus é errado. E Deus tinha falado para Moisés: ó Moisés, tem 7 nações que você vai conduzir o meu povo, aleluia, e todas essas 7 nações que se levantarem contra o meu povo, eu estarei sempre batalhando, eu vou passar junto com vocês nesta guerra. Então, amados e queridos, quando você e eu, aleluia, estamos em uma batalha espiritual, não vá pensando que você está lutando só, porque você tem um Deus, aleluia, que luta por você, que entra na guerra, aleluia, por você, aleluia. E este Deus, ele não costuma perder, aleluia, ele é fiel. E Deus tinha falado para Moisés, amada igreja, o seguinte, que em todos, aleluia, exércitos, povos, aleluia, aonde Israel ia lutar, Deus tinha falado para Moisés: olha, não leva nem ouro, nem prata, nada pega deste povo, porque amaldiçoado, aleluia, são aqueles a quem, aleluia, pegarem e levarem algo do exército inimigo. E aqui neste capítulo, amados e queridos, quando Moisés ele morre, agora Josué, aleluia, é o sucessor de Moisés, para quê? Para guiar o povo para entrar na terra prometida. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Josué ele envia soldados para uma cidade bem pequena chamada Ai. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que ele envia Acã. Acã é um dos líderes, né? Que naquela época, cada tribo tinha um líder familiar. E Acã era um dos líderes da sua família. E não somente Acã e outros, né? Aleluia, que foram com ele para espiar a cidade de Ai. Aleluia, ordenada por Josué. Josué enviou os espias, aleluia, para espiar a cidade de Ai. Mas quando, amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que quando Acã chegou, aleluia, lá para espiar, ele não somente foi para espiar, mas para trazer riquezas daquela terra. A Bíblia fala em anátema, né? Aleluia, que significa, aleluia, coisas amaldiçoadas. Aleluia, coisas que Deus não aprova. Coisa, amados e queridos, que Deus não permite que nós venhamos pegar. Aleluia. Deus tinha falado para o líder Moisés, aleluia, também tinha falado para Josué, aleluia, que nada de exército inimigo poderia o povo levar para suas tendas. Assim diz a palavra de Deus. Mas Acã, amados e queridos irmãos, aleluia, assim como o mesmo Espírito que estava em Judas, aleluia, estava em Acã, o Espírito da ganância,
O Espírito, né? Aleluia, que troca, aleluia, o propósito por momento. O Espírito que troca, amados e queridos irmãos, o pouco. Aleluia. Por aquele, amados e queridos irmãos, que nada desta terra pode pagar. Então que nós venhamos ter cuidado, amados. Aleluia. Naquilo em que Deus fala para mim e para você, aleluia, não tocar. Para aquilo, aleluia, que Deus fala para mim e para você, aleluia, não compartilhar. Aleluia. Porque é um caminho muito perigoso. Aleluia. E Deus, amados e queridos, Ele tem as suas regras. Aleluia. Deus, amados e queridos irmãos, tem a sua lei. E assim, amados e queridos, Josué enviou, aleluia, os espias para a cidade de Ai, uma cidade muito pequena, pequenininha. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Acã e os outros foram para espiar. Aleluia. E quando chegaram de volta da viagem, aleluia, a qual Josué tinha ordenado para que eles fossem, Josué ele chega para os líderes e pergunta como faz, aleluia, para entrar na cidade, o que precisa, né, aleluia, os pontos, né, estratégicos para entrar naquela cidade. Aí Acã, né, ele traz o manual, aleluia, e ele diz para Josué, é o seguinte: a cidade é pequena, o exército é pequeno, não precisa mandar o exército de Israel todo, porque vai afadigar, de tão pequena que é. Aleluia. Tu envia apenas uns 3.000 ou 2.000 homens, que acaba com tudo. Josué, naquele momento, amados e queridos, aleluia, como homens de confiança de Josué, ele não foi, amados e queridos irmãos, olha, escute isso aqui, igreja, aleluia, ele não vai consultar a Deus, aleluia, se realmente, aleluia, o que Acã falou, aleluia, os espias falaram era verdadeiro, aleluia. E o problema da igreja hoje é esta, aleluia, de muitas pessoas, aleluia, que se diz ser servo de Deus, aleluia. Por quê? Porque ele não consulta Deus, aleluia, primeiro, aleluia. E aí é onde entra o problema. Se essa amizade que você está levando, irmão, aleluia, você tem consultado a Deus, aleluia. Se algo que você deseja, aleluia, comprar, a fazer, você tem consultado a Deus primeiro por resposta, aleluia. Por quê, amados? Porque nós temos que consultar primeiro a Ele, aleluia. Nós, como servos do Senhor, aleluia, se alguém falou algo, aleluia, se alguém, aleluia, comentou algo com você, consulte a Deus se é verdade ou se não é, aleluia, porque, aleluia, Josué e o povo pagou alto preço, aleluia, por causa disso aqui, aleluia, ele confiou, Acã passou o quê? Aleluia, um projeto, aleluia, aleluia, o projeto estava até perfeito, aleluia, mas o que Acã cometeu, aleluia, não estava sendo perfeito e agradável aos olhos do Senhor, aleluia. E nós temos que ter cuidado, aleluia, como servo de Deus, aleluia, naquilo que nós aprovamos, naquilo que nós ouvimos, aleluia, primeiro consulte a Deus, para depois você agir. A Bíblia diz, irmão, que por causa disso aqui, ó, por causa dessa dita obediência, Deus tirou Saul do reinado. 1 Samuel capítulo 15. Deus ordenou a Saul para matar o povo amalequita, da criança ao adulto, e todos os animais, e todas as riquezas, que eliminasse tudo. Mas o que Saul fez? Saul preservou a vida do rei, Agag.
Saul levou ovelha, Saul levou boi. Aleluia. Colocou lá no quintalzinho da casa dele. Aleluia. Mas nós temos um Deus, irmãos, que vê o profundo e o escondido. Aleluia. Saul tentou esconder a riqueza, aleluia, daquilo que Deus tinha dito, aleluia, que não era para trazer, não era para levar, aleluia. E Deus revelou quem é Samuel, aleluia, o erro, aleluia, a causa a qual ele iria tirar, aleluia, Saul do reino. Tem cuidado, irmão. Aleluia. É cuidado, que o inimigo é das sagaz. O inimigo, ele luta, aleluia, 48 por 48 para nos destruir, aleluia. Ele não está preocupado com aquele, aleluia, que está lá fora no vício, não, aleluia. Ele quer, aleluia, tirar eu e você da presença do Senhor, aleluia. E ele vai usar o que? Manjares, ele vai colocar, aleluia, coisas anátema, aleluia, coisas, amados e queridos, aleluia, que vai nos afastar da presença de Deus. Mas Deus revela o profundo e o escondido, aleluia. Se você consultar a Ele, você não vai cair na cilada do diabo. Se você buscar a Ele, aleluia, Deus vai revelar o profundo e o escondido, aleluia. Pode ter, aleluia, tentar, aleluia, me tirar, aleluia, do meio, assim como fizeram com Daniel, aleluia. Mas quando Daniel orou, aleluia, Deus revelou, aleluia. Quando Daniel orou, aleluia, Deus revelou o que? O problema, aleluia, a solução, aleluia. Deus revela o profundo e o escondido. E Deus fala nesta noite, irmão, aleluia. Consulte primeiro a Ele, aleluia, aleluia. E se Ele ordenar, aleluia, aí você toma frente. Porque hoje o negócio está ao contrário, irmão. Pessoas estão tomando a frente de Deus, tomando decisões erradas, andando com pessoas erradas, aleluia. Não estou te dizendo aqui, aleluia, para você, aleluia, rejeitar as pessoas, não, aleluia. Tem ambiente que Deus não quer que nós venhamos estar, que nós não devemos estar, aleluia. Mas nós queremos porque nós queremos. Mas Deus, aleluia, não quer, aleluia, que você, aleluia, frequente aquele lugar. Mas você quer, aleluia, frequentar aquele lugar. Ser crente é separado. Santo significa separado. Separado do que? Do mundo. Aleluia. Mas não te separa de pessoas. Aleluia. É para você pregar para ele, é para você pregar para ela. Aleluia. Imagine só, aleluia. Só que, irmão, sair da palavra. Imagine só. Eu saí daqui agora. Eu ir passando na rua. E tiver 3, 4 amigos de infância bebendo, e me chamar para sentar e eu chegar lá e estou fazendo o que Deus pede? Não. Eu estou indo, aleluia, na contramão de Deus. Então tenha cuidado, irmão, aleluia. Tenha cuidado, aleluia, daquilo que Deus rejeita, aleluia. Porque é bonito, porque eu quero, aleluia. Não vai, aleluia, se contaminar com aquilo, aleluia, que Deus rejeita, por aquilo que Deus não quer para a tua vida, aleluia. E isso aqui, irmão, aleluia, causou algo, aleluia, no meio do povo de Israel. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Josué não consultou a Deus e o problema entrou no meio do povo, aleluia. Por causa de quê? Por uma desobediência ao Senhor, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Josué enviou os homens, aleluia, à cidade de Ai, uma cidade pequena. Mas quando se bateu de frente para lutar, aleluia, o exército de Ai era pequeno, mas mudou o povo para correr. Mudou o povo de Israel para correr, ainda matou 36 homens ainda. Aleluia. 36 homens, aleluia. E quando o povo chegaram, né, aleluia, aleluia, Josué, aleluia, Josué fez o quê? Se entristeceu.
Tenha cuidado, irmão, aleluia. Que muitas das vezes o inimigo vai usar pessoas, aleluia, para ir até a tua casa, aleluia. Ei, guarda esse negócio aí para mim, aleluia. Ei, guarda isso aí que depois eu pego, aleluia. Não vai dar problema, não, aleluia. Aleluia. Muitas das vezes até um cigarrinho para tu guardar, aleluia, que não vai dar problema. Ei, aleluia. Não, aleluia, aprova aquilo que Deus não aprova, irmão, aleluia. Não se contamina com aquilo que Deus, aleluia, aleluia, rejeita, aleluia. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Nesses últimos dias o inimigo tem indagado muito porque por desobediência, aleluia. É o meu familiar, ele bebe, eu vou estar na minha casa, aceite não, aleluia. Prega a palavra para ele, prega a palavra para ela, aleluia. Glórias a Deus. Isso aqui, irmão, aleluia. Eu e minha esposa e meus filhos em casa, aleluia, éramos cheios de amigos, de pessoas, aleluia, e no mês desse aqui era cheio, mas quando nós comestimos de verdade, aleluia, nos viraram os costas. Não anda mais na nossa casa, aleluia, do jeito que eram antigamente. Sabe por quê, irmão? Porque nós não aceitamos mais, aleluia, aquilo que o diabo envia. Aleluia. Não, mas tu não bebe, tu é crente, eu bebo. Ei, não aceita não, filho, aleluia. Aleluia. Ei, aleluia, tu não fuma, mas eu fumo. Aleluia. Aceite não, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo, aleluia. É melhor, aleluia, ser rejeitado pelo mundo e ser abraçado por Deus, aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Deus tinha o que? Ordenado para que não levasse, aleluia, mantimento, ouro, prata e nada de exército, aleluia, inimigo para dentro da sua tenda. Da mesma forma, Deus quer santidade na nossa vida, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus quer que nós venhamos a arrancar aquilo que impede o seu agir, aleluia. Ai, mas eu estou na igreja, eu estou buscando, estou, aleluia, orando, estou pelejando, aleluia, e a vitória ainda não chegou, aleluia. Será que Deus, aleluia, não tem ouvido a minha oração? Será que Deus não está à frente? Tá, aleluia. Mas muitas das vezes tem algo, aleluia, que impede o agir de Deus, aleluia. E Deus quer que nós venhamos, aleluia, abrir os nossos olhos, ouvir a sua palavra, aleluia, para quê? Para Ele revelar o profundo e escondido, aleluia, às vezes é até pequeno, aleluia, o probleminha, aleluia, algo é tão pequeno, aleluia, mas Deus se ira. Irmãos, Judas andou com Deus, andou com Jesus, aleluia. Judas, ele era um tesoureiro, abraçou Jesus, beijou no rosto, mas no seu coração, Satanás já tinha o quê? Setado. Aquele mesmo Judas, aleluia, você sabe uma passagem, tem, aleluia, que fala da mulher do vaso de alabastro, aleluia, que derramou aquele unguento sobre a cabeça de Jesus, era o melhor que ela tinha, aleluia, e valia 300, aleluia. Aí Judas olhou e disse assim: que desperdício, que desperdício foi esse? Por que ela não pegou, vendeu e deu aos pobres? Aí Jesus olhou para ele e disse: aleluia, mesmo que ela tivesse vendido e partido para os pobres, ainda ia ter, aleluia, pessoas pobres. Mas o que esta mulher fez, aleluia, aonde este evangelho for pregado, ela vai ser lembrada, aleluia. Traga o melhor para o Senhor, aleluia. E Deus, amados e queridos irmãos, aquele mesmo Judas, aleluia, que falou dos 300, né, dos 300 dinheiro que ela poderia vender, estava atraindo Jesus por 10% daqueles 300, que era 30. Por 30 moedas de prata, Judas trocou o eterno pelo passageiro.
Eita glória, aleluia. Não vale a pena, aleluia, trocar o eterno pelo momentâneo, irmão, aleluia. Não vale a pena, aleluia, trocar, aleluia, as coisas eternas que vêm, aleluia, de Deus, aleluia, que nos leva à salvação, aleluia, por coisas pequenas neste mundo, aleluia, que só causa destruição na nossa vida, aleluia. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e Deus quer santidade no meio do seu povo, aleluia. Deus revela o profundo e o escondido. Todos os dias Deus fala para mim e para você, aleluia, através de sonho, através da palavra, através do louvor. Deus tem te despertado, aleluia, daquilo que o inimigo tem, aleluia, querido, para a tua vida, aleluia. Até, às vezes até pequenininha aleluia, mas quer uma destruição para o teu lar. Mas o que Deus, aleluia, quer para mim e para você, aleluia, é salvação, aleluia, não somente da tua vida, mas da vida da tua família. Deus quer ir com salvação, aleluia, na tua família, no meio dos teus, aleluia, tirando as impurezas e colocando coisas puras, aleluia, e verdadeiras. Não troque, aleluia, o que é eterno pelo momentâneo. Quando nós fazemos isso, irmão, não se preocupa não, aleluia, que o projeto de Deus na nossa vida é muito mais perfeito, é muito mais lindo do que os manjares que Satanás nos oferece. A Bíblia diz, irmão, aleluia, que o exército de Israel botaram para correr. O exército de Ai era pequeno, aleluia, mas botou o exército de Israel para correr, matando 36 homens. E quando essa notícia chegou a Josué, Josué se entristeceu. E no versículo de número 6 e versículo de número 7, nós vamos ver que Josué rasga as suas vestes e começa, aleluia, a reunir os anciões, aleluia, homens de oração, aleluia, homens que buscavam a Deus, para quê? Para buscar resposta. Porque muitas das vezes, aleluia, por causa da desobediência, aleluia, o problema entra, aleluia, e muitas das vezes nós queremos interrogar Deus, culpar a Deus por algo que você tinha que fazer, aleluia, para que não acontecesse na tua vida. Muitas das vezes, aleluia, eu estou vendo o problema, aleluia, bater de frente, aleluia, e eu posso, aleluia, recuar, aleluia, eu posso, aleluia, rejeitar, aleluia, mas eu, aleluia, muitas das vezes quero abraçar ele, aleluia, não se abraça não, filho, aleluia, desce na presença de Deus, aleluia, rejeita, vira as costas, aleluia, não se agarra não, aleluia. Foi assim que Josué fez, aleluia, foi descer na presença do Senhor, para buscar o que? Resposta, aleluia, e a resposta que vem de Deus, aleluia, ela é verdadeira, a resposta que vem de Deus, aleluia, é para nos edificar, a resposta que vem de Deus, aleluia, é para nos levantar, e Deus, aleluia, quer te responder para te levantar, aleluia, como pregador da palavra, como levita, aleluia, abrir a tua boca para pregar o evangelho, aleluia, a resposta de Deus para a tua vida, aleluia, se você buscar, aleluia, vai ter. Temos que buscar. Acã, amados e queridos, ele levou coisas poucas, aleluia, mas corrompeu, trouxe um prejuízo grande para o povo de Deus. Deus tinha ordenado para que não pegasse, aleluia, coisas amaldiçoadas, coisas que ele não aprova, aleluia. Se Deus não aprova, irmão, algo aqui na terra, eu não posso aprovar e trazer para a minha vida. Não faça isso. Aleluia.
Aleluia. Tem muitas, aleluia, leis sendo assinadas que Deus não aprova, mas o homem está aprovando, aleluia. E Deus vai o quê, irmão? Vai pesar, aleluia, vai pesar a mão, aleluia. Aleluia. Muitas coisas que estão sendo aprovadas, aleluia, que Deus está abominando, aleluia. Mas nós, amados e queridos, temos que estar, aleluia, ligados nisso aí, aleluia. Para quê? Para que nós não venhamos aprovar aquilo que Deus não aprova. Paulo, quando falou para Timóteo, aleluia, no processo da caminhada, da pregação, do ministério, aleluia, de Timóteo, ele diz: cuidado, Timóteo, naquilo que tu aprova, porque pode te causar, aleluia, uma perda muito grande. Eu não estou falando aqui, irmão, aleluia, você perder casa, você perder carro, você perder dinheiro, não, aleluia, é algo mais precioso, aleluia, que o diabo quer, aleluia, roubar da tua vida, aleluia, que é a vida eterna, aleluia. Para ele não tem mais solução, para ele não tem mais jeito, ele já é condenado, aleluia. Mas Deus, aleluia, amados e queridos, ele quer o quê? Aleluia, que nós venhamos ser salvos, aleluia, pela sua palavra, ser salvo, aleluia, ser liberto, aleluia, pela sua palavra. Mas o inimigo tem, aleluia, colocado manjares, né, colocado, aleluia, coisas maravilhosas, lindas aos nossos olhos, mas nós não devemos cair não, aleluia. Se nós buscarmos a Deus, meditar na sua palavra, nós não vamos cair. Mano, ai, mulher, tu não bebe não, tu não fuma, fica aqui conversando. Não, a paz do Senhor, palavra no coração, aleluia. Aí você vai ver, aleluia, Deus agindo. Josué agora está o quê? Se derramando na presença de Deus. A Bíblia diz que ele, de tardezinha, amados, quando ele ouviu aquela notícia, ele vai buscar o Senhor. Aleluia, por resposta. Porque, Senhor, o que eu vou falar agora, Senhor, para os exércitos inimigos? O que o exército inimigo, Senhor, vai falar, aleluia, do teu povo? O que será de mim, Senhor? Aleluia. Aí Deus responde. Ei, Josué, aleluia. No versículo 10, Deus responde, irmão, aleluia. Levante-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Aleluia. Deus vai falar agora com ele, aleluia. Isso aqui, irmão, era para ele ter consultado a Deus, vai. Era desde o começo. Quando Acã mostrou o projeto, quando Acã mostrou, aleluia, aleluia, os pontos de entrada da cidade, os pontos de saída, aleluia. Apresente a Deus, irmão, aleluia, antes de acontecer. Aleluia. Apresente a Deus, aleluia. Se você tem aleluia, um projeto, aleluia, ou se alguém, aleluia, passou um projeto para você, aleluia, busque, entregue primeiro nas mãos do Senhor. Senhor, tu aprova, aleluia. Senhor, aleluia, é da tua vontade, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque tem muitas das vezes tem pessoas que tomam a frente de Deus, aleluia, tomando decisões erradas, entrando em relacionamentos errados, aleluia, entrando, aleluia, em coisas, aleluia, amados e queridos irmãos, em ambiente conturbado, aleluia, onde Deus mandou você sair, aleluia, mas Deus, aleluia, amados e queridos irmãos, aleluia, responde crente na terra, aleluia. Quando você entrega, aleluia, nas bandeiras, a resposta vem, aleluia. Ele vai usar, aleluia, ele vai revelar para quê? Para te dar livramento. Aí Deus vai falar para ele. É o quê, Deus? Não é por causa de mim, aleluia. É porque no meio do povo
aleluia, tem coisas que não me agradam. No meu, aleluia, no meu povo, aleluia, tem coisas, aleluia, amaldiçoadas, aleluia. E, amado, às vezes a bênção está para chegar. Às vezes a bênção está na tua mão, aleluia, chegando na tua mão, aleluia, por causa de um simples, aleluia, que muitas das vezes dizem, mas é besteira, aleluia, tem nada a ver, tem cuidado, aleluia, porque tem muita gente, amados, aqueles irmãos, que a bênção já está quase chegando, e ele perde, aleluia. E ele perde, aleluia. Por quê? Foi por causa de Deus? Não, aleluia. Foi por causa de desobediência, aleluia. Acã trouxe o quê? Maldição, aleluia. Acã trouxe o quê? Aleluia, aleluia, amados e queridos irmãos. Contaminação para o meio do povo de Deus, aleluia. Por causa de um, aleluia. O exército foi o quê? Derrotado. Mas Deus foi derrotado? Não, porque não tem ninguém, irmão, aleluia, que pare este Deus. Isaías 43, 13. Eu sou o Deus de ontem e de hoje serei eternamente. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus na tua vida, irmão? Aleluia. Ninguém impedirá o agir de Deus, aleluia, dentro do teu lar, aleluia, aleluia. Crente que busca, aleluia, por resposta, aleluia, aleluia, em Deus, aleluia, é, aleluia, o respondido. Então, irmão, não aprove, né, aquilo que Deus não aprova. Não aceite aquilo que Deus não aceita. Aleluia. Porque quando nós entendemos, aleluia, que o que Deus quer na nossa vida é maior e melhor do que as coisas do mundo, aleluia, aí você vai, aleluia, a amar e a zelar e a buscar cada vez mais. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor e o dinheiro são malícios para todos os males. São a raiz para todos os males, que pode nos causar, aleluia, a deixar a fé, aleluia. Sabe o que levou, aleluia, Judas a largar o eterno pelo, aleluia, pelo momentâneo? O dinheiro, as riquezas da terra. Sabe o que levou Acã a levar, aleluia, amados e queridos irmãos, aleluia, aleluia, maldição para o meio do povo de Israel? O dinheiro, aleluia. Acã entrou lá, aleluia, não somente para espiar, aleluia. E quando Deus falou para Josué, reúne todos os líderes da tribo, aleluia, porque eu revelarei e te mostrarei, aleluia, o verdadeiro, aleluia, aleluia, causador, aleluia, deste problema, aleluia. A Bíblia diz que Josué reúne, aleluia, e cai para cima de quem? Aleluia, de Acã. Porque Deus não erra alvo. Aleluia. Deus não erra, amados e queridos irmãos. Deus não vai fazer, aleluia, uma reunião aqui, aleluia, para chamar de um em um, aleluia, e querer jogar só não, aleluia. Deus sabe, aleluia. Aí Acã vai e confessa que o seu coração foi o que? Induzido. Aleluia. Ele levou um tecido, ele levou prata, uma barrinha de ouro. Ixi, não vale nada não. Só isso aqui, Deus vai. É pouquinho, Deus não vai pesar a mão não. Vai nessa, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Deus diz, olha, aquele a quem eu disser, aleluia, vai ser condenado de morte. Acã confessou, irmão, aleluia, porque não tinha mais como esconder. O inimigo tem preparado laços para mim e para você, aleluia.
para nos tirar da presença, para nos tirar, aleluia, do eterno, aleluia. Mas Deus revela o profundo e o escondido, aleluia. Tem cuidado, aleluia, naquilo que o diabo te oferece, aleluia, naquilo que o diabo tem, aleluia, preparado para você, aleluia. Por quê, irmão? Aleluia, porque o que o diabo, aleluia, ele tem preparado para muitos, aleluia, amado, aleluia, aleluia, muitas das vezes vai ter, olha, que ser pouquinho, aleluia, não vai ter problema não, aleluia, mas Deus condena, Deus não quer para a tua família, Deus não quer para a tua vida. Então anda na condução de Deus, aleluia, porque se você andar, aleluia, pela palavra do Senhor, aleluia, não vai ter erro, aleluia, a vitória vai chegar, a bênção vai chegar nas tuas mãos. Quando Josué não, aleluia, não intercedeu, aleluia, entregando aquela causa, irmão, o problema aconteceu. Mas quando Josué, aleluia, se prostrou para adorar, Deus revelou, aleluia. Quando eu e você, aleluia, se derramamos para buscar, aleluia, para se derramar na presença do Senhor, Ele vai revelar o profundo e o escondido, aleluia, para nos livrar, aleluia, para nos livrar da prisão, para nos livrar do sanguinário, para nos livrar, aleluia, amados dos irmãos, do prato do inimigo. Então o amor que são raízes para todos os males. O que levou Judas, aleluia, a pecar foi o dinheiro, o amor ao dinheiro. E quando Judas, aleluia, quis, né, devolver as 30 moedas de prata, aqueles mesmos amigozinhos, né, aleluia, que ofereceram, aleluia, foi os mesmos que disseram assim: não tem nada a ver com isso. O mesmo amigo que te chama para um traguinho, aleluia, é o mesmo que vai dizer que eu não tenho nada a ver, aleluia, por algo que aconteceu com ele. Aleluia. O mesmo amigo que te chama para o gole de cerveja, de cachaça, é o mesmo que vai virar as costas para você e vai dizer: eu não tenho nada a ver com a vida dele. Ele foi porque ele quis. Então não vale a pena, irmão, aleluia, tocar Jesus, aleluia, por algo momentâneo, aleluia. Fique firme com o Senhor, sabe por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra, aleluia. Ele é fiel à sua palavra, aleluia. Se Ele tem te prometido algo, aleluia, algo, aleluia, na tua vida, se agarra com a palavra do Senhor, aleluia. Porque não vale a pena, irmão, aleluia, trazer coisas, aleluia, para a nossa vida que não vai agradar a Deus, aleluia. Desobedecer a Deus, aleluia. Por quê? Porque quando nós desobedecemos a Deus, quem bate palma é o inimigo, aleluia. Mas nesta noite nós estamos aqui no propósito desta campanha, aleluia, para adorar ao Senhor, aleluia, fazer o seu ID, aleluia, agradar a Ele, aleluia, e fazer a obra dele, aleluia. Pode oferecer manjar, pode oferecer o que for, mas nós não vamos largar a presença do Senhor, porque a presença do Senhor vale mais do que todos os dias da terra, vale mais do que todo ouro, vale mais do que toda prata, vale do que todo o momentâneo neste mundo, aleluia, porque a presença dele é eterno, a presença dele, aleluia, é quem nos levanta nos momentos angustiantes, aleluia. A Bíblia diz no Salmo, aleluia, 46, verso 1: Deus é socorro bem presente na angústia. Aleluia. Não se desespera, aleluia. Não se desespera, aleluia, porque a presença do Senhor na tua vida é constante e contínua, aleluia. E as bênçãos de Deus, aleluia, na tua vida, aleluia, são melhores, aleluia, que as coisas passageiras que o mundo te oferece. Então fica na presença de Deus, continua adorando a Deus, continua louvando a Deus, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque não vale a pena pegar, aleluia, trocar a presença de Deus por algo momentâneo, aleluia. Quando,
preço. Aleluia, aquilo que Deus dá, aleluia, não tem dinheiro que pague, aleluia, aleluia. Mas Geazi foi atrás, deixa Geazi ir, deixa Acã ir, não vá você, aleluia, não troque o eterno pelo momentâneo. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que buscar a Ele. Aleluia. Se Deus falou para você, para que você não venha, aleluia, trazer algo que vai contaminar a tua vida, que vai abater a tua fé. Aleluia. Não queira se agarrar com essas coisas. Aleluia. Viva pela palavra. Viva, aleluia, pelo aquilo que Deus dá. Porque quando Paulo fala para Timóteo, ele diz assim: ó Timóteo, se você, aleluia, tiver o que comer e o que vestir, dê glórias a Deus. Aleluia. Porque não vale a pena, irmão, aleluia, nós se contaminar, aleluia, com coisas que não prestam, coisas deste mundo, aleluia. Ah, mas tu está pregando, aleluia, que eu não devo buscar uma vida melhor. Não, aleluia. Busca uma vida melhor, estude, busque um melhor emprego, aleluia. Mas com o que? Aleluia, com a permissão de Deus. Aleluia. Quando nós buscamos, aleluia, entregamos, aleluia, nossa vida ao Senhor, entregamos, aleluia, nas mãos do Senhor, irmão, aleluia, as nossas decisões, os nossos pensamentos, aleluia, tudo vai de maravilha na nossa vida, aleluia, uma vida de santidade, aleluia, uma vida com Deus, aleluia, e isso, aleluia, que Deus quer. Quando Acã trouxe aquele pequeno problema para o meu povo, o povo perdeu o quê? A batalha, perdeu a guerra. Deus, aleluia, Deus ficou só de braços cruzados olhando, aleluia. Mas quando nós, aleluia, entregamos as mãos de Deus, nós vamos vencer, irmão. Aleluia. E Deus vai revelar o profundo escondido para quê? Aleluia, para te dar livramento, para cuidar da tua família, aleluia, para te trazer a cada dia, aleluia, a este amor, aleluia, que supera, que suporta. Este amor é o amor ágape, aleluia, o amor que suporta, o amor que supera, o amor que não tem limites, aleluia, amados. Então, amados, busque a presença de Deus, aleluia, fique na presença de Deus, aleluia. Por quê? Porque o inimigo, aleluia, amado, ele trabalha todos os dias. Não estou dizendo só para ele dar exemplo, não, aleluia, é todos os dias ele trabalha para querer nos tirar da presença do Senhor, aleluia, para preparar manjares para quê? Para que nós venhamos se contaminar, aleluia. Mas se nós tivermos na presença de Deus, pela palavra de Deus, nós não vamos cair na cilada, nós não vamos cair, aleluia, nas estatutas dele, aleluia. Por quê? Porque o Senhor, aleluia, está à frente, batalhando e guerreando por cada um de nós. Amém, igreja? Quero agradecer ao Senhor, aleluia, por mais uma oportunidade, né, que Ele me concede. Glória a Deus. Eu sempre busco a Deus, irmão, na simplicidade, aleluia, de ler essa palavra e pedir a Ele que me ajude, aleluia. Busca Ele, aleluia. Não é pecado, aleluia, examinar, buscar a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo vai falar sobre os crentes bereanos, aleluia, que quando ele estava pregando a palavra, eles estavam o quê? Examinando, aleluia, aleluia. Crente que examina a palavra não é enganado. Crente que examina a palavra, aleluia, o diabo, aleluia, pode tentar de todas as formas, aleluia, não vai conseguir te parar. Por quê? Porque o Senhor, pela sua palavra, é quem te ilumina e te dá força. Palavra, né? Nossa, e o falso, o amigo mesmo, a gente acha, né? Está pelo outro, então. Mas nós ser Deus, vamos orar, né? Orar já está acabando, né, irmão? Vamos orar agora. Quem consegue ficar de pé? Está acabando? Você vai ficar de pé agora? Vamos chorar, tá?
E Deus venha abençoar. Vamos deixar tudo. Eu vou orar agora, certo? Com vocês tudo. É que Deus venha abençoar e não quiser entrar para cá, pode entrar, não. A gente vai orar agora para a gente, se Deus ainda dar aula, ele vai passar. Se não, a gente vai para casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Pai, eu te faço oração. Eu te peço perdão dos meus pecados, e agora em nome de Jesus. Peço oração pela igreja, meu Deus. O Senhor vai abençoar o todo o povo. Então fique administrou, meu Pai, a palavra, a igreja na terra, as crianças, tudo agora. Meu Deus, eu vou falar de tudo, Pai. Deus, fala para o teu filho, os anjos são o espírito de mentira. Ensinou tão certo. E esse meio, Senhor, meu Pai, repreende o meio de nós. E abençoado, meu Deus, colocando por terra todo o projeto, toda a força, em nome de Jesus Cristo, para lá nesse momento. Repreendar tudo no meio do teu povo, a encaminhada. Colocando por terra toda a barreira, colocando por terra os empecilhos, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nessa noite. Abençoa o teu povo, colocando por terra, em nome de Jesus, Pai. Nos protege, livra do mal, Senhor meu Pai. Eu te apresento esses movimentos vieram, para você em São Paulo, os demais irmãos, poder proteger Jesus. Abençoa os trabalhadores, meu Pai, que vão voltar a revelação amanhã, meu Pai, encerrando. Então eu fico aí para cair no sala de Senhor, meu Pai, nessa noite. Esse trabalho, Espírito da verdade, glória por terra, toda a potestade do inferno, glória toda a barreira, assim meu Deus abençoe na terra, Pai amado. Abençoa o teu povo, abençoa meu Pai, que está ali, tem família, aleluia, o Santo, que vai todos juntos, estou lá, toda a profissão, vai colocando por terra em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus querido, glória por terra, toda a potestade do inferno, meu Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que uma vitória. Espírito Santo da graça nos protege livrando do mal. Em nome de Jesus, meu Pai, te abençoe as tuas mãos, Senhor, meu Pai, a Cida, meu Deus, os demais irmãos, Espírito da verdade, em nome de Jesus, porque eu te peço, Pai, e por fé te recebo também. Vem para cá, Deus, em você mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é Deus, Ele é fiel, né? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Rei. Louvado seja aqui, fica de hoje, eu vou estar mexendo. Lá na emergência, esquece que ele quer partir para trás de 10 minutos. Desce para o altar, vai para mim, olha o caminho no pau, dentro de lá. Aleluia. Esse menino aí, está mexendo numa emergência. Irmão, na hora do esse aqui, o capeta vai usar aqui não lugar para ele. Então, daqui a pouco a energia não vem não. Aí, capacidade de fazer demais, né? Irmão Davi, tu está igual qual é a nova de foco? Se imagina toda, né? Não tem hora com pedaço. Tu não tem vontade de orar das mais, tu não tem vontade de louvar. Tu vem devagar de Deus e empurrão. Aleluia. Vou orar agora para você comparecer. Porque Deus tem uma grande vontade de também. Aleluia. Deus vem perguntar, mas você está acontecendo na minha vida? Vem se perguntar, o que você na minha vida? Eu não tenho vontade de falar de Deus. Aleluia. Deus é outras coisas. Aleluia. Certo? Mas Deus tem melhor para você, Deus quer abençoar. Deus quer usar essa linda boca louvando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço a oração que eu chamo agora, meu Deus, abençoa, repreenda a frieza que coloca por terra, toda a potestade, todo levante, vai colocando por terra, tem muita frieza, meu Pai, que dentro desse jogo. Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, vai colocando por terra. Mas Raquel, vem aqui. Raquel, vem cá, eu sou meu irmão. Já tenho aqui 14 minutos para 9 horas. A campanha já tem um pouco mais cedo, porque eu moro mais perto, né? Para os terminar um pouco mais tarde. Dá a mão para ouvir, dá. Aleluia, aleluia. O mesmo bicho que joga cedo para colocar presa, é o mesmo que joga uma planta para te parar, para tu não ter força de orar, para não ter força de ir para a igreja, para tu não fazer nada, ficar neutro. Tem mais coisa que eu não vou falar aqui por uma misericórdia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço oração agora, por mãe e filho, Espírito Santo, repreenda esse espírito de presa, coloca por terra, Espírito Santo, esperta ela para orar, esperta ela para a obra, esperta ela para a obra, Senhor da glória, tira todo empecilho, colocando por terra toda a obra, todo pensamento vai colocando por terra, em nome de Jesus, assim Pai abençoa, e dá vitória, Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoa o céu, meu Pai, colocando por terra todas as
nós vamos para o teto, Espírito muda. Vai embora para o teto. Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ok? Olha coisa. A partir de agora, se vocês. Aqui a fé é algo diferente. Eu não posso dar aqui para o Senhor. Certo? Aleluia. Mas o que está trabalhando na tua mente, para tu ver na tua porta da tua mãe, ver o que fez. Tem medo, né? Ver aquela visão, aquele fantasma aí. Aleluia. Certo? Está outro, não tem dúvida. Eu queria ficar mais tempo fora de casa do que em casa.